Eu sei que a hora já está realmente um pouco adiantada, mas se acharem bem, talvez uma ou duas perguntas que haja por parte da assistência. Ainda antes disso, só também aqui dizer que o Observatório Hotspot tem o grato gosto de oferecer um exemplar de uma coletânea de estudos que tem vindo a organizar. Este é o número 2, aliás, dirigido pelo professor António Rebelo de Sousa, é o presidente do nosso Conselho Consultivo, e também como esta iniciativa também envolve a revista Segurança e Defesa, portanto também aqui uma oferta da revista Segurança e Defesa que tem editado estas coletâneas. Estamos agora a preparar o quarto volume, mas portanto os colegas também que aqui vieram não vão de mãos vazias, além de tudo aquilo que levam também um exemplar deste livro, Contexto de Segurança, o segundo volume. Mas então pergunto agora algumas perguntas. Tem aqui o microfone aqui à frente, se quiserem. Eu sei que Portugal ainda não está a começar a jogar a segunda parte, está 0-0, não é? Suponho que sim. Começou agora. Pronto, mas ainda temos aqui uns minutinhos, e portanto pergunto se tem alguma pergunta a fazer, uma ou duas. Acho que com isso podemos completar a nossa tarde, muito bem passada e muito enriquecedora. Não quer fazer uma pergunta? Minha ilustre aluna, e lá atrás também ilustre aluno, que neste momento estaria aqui a ter uma aula de Teoria de Direito Constitucional. Já viu a vantagem que está a ter hoje? Pronto. Faz favor. Então, tem a palavra. Mais uma pergunta, se houver, ou duas. Vá. Um comentário? Uma crítica? Não. Eu antes de dar a palavra então para, só dizer o seguinte, em relação a estes elementos, podem mandar um e-mail à direção do OSCOT, que é fácil, direcau, portanto C sem cedilha e o A sem tilde, direcau@oscot.pt. É um e-mail que é usado pela nossa secretária, a doutora Emma, e eu também ajudo, mas ela depois irá disponibilizar aqueles que quiserem. Mas peço para enviarem um e-mail a pedir estes elementos, que eles serão disponibilizados na medida em que os seus autores assim o consintem. E depois isto também ficará gravado, penso que não só põe aqui, depois possa ficar no nosso site, que chega já esta frequência. Diga. Ai, mas é a minha subscritora, então, ainda bem. Todos estão convidados, aqui não há discriminação alguma. Então, talvez, doutora Ruth, começamos por si, e depois, quem quiser... Deixa-me só colocar também uma questão adicional, já agora, poder responder, que ainda não percebi, mas admito que alguém aqui já tenha percebido. Porquê é que o chamado Regime Geral de Prevenção da Corrupção, no fundo, é um anexo à orgânica do MNAC e não é o oposto? Obrigado. Bom, eu vou tentar comentar o que foi dito, desde logo, começando se calhar aqui pelo fim. Essa é de facto uma das grandes interrogações, não é? Porque é que o Regime Geral de Prevenção da Corrupção, ao contrário de outros regimes jurídicos ou regimes gerais, enfim, a denominação vai variando,
não consta de um diploma autónomo. Portanto, está ali um apêndice único, anexo, seu nome mais adequado, de facto, de um diploma que cria um mecanismo anticorrupção. Pronto, foi uma opção. Enfim, isso não retira valor nenhum às normas que lá constam. Sob esse ponto de vista, nada a dizer. Enfim, perde algum estatuto, digamos assim, mas isso também vale o que vale. Bom, relativamente à corrupção e ao fenómeno da corrupção e porque é que, de facto, efetivamente há tanto, destes tempos imemoriais, existe corrupção e, afinal, porque é que ela não acaba? Bom, de facto, a verdade é esta. Existe corrupção destes tempos imemoriais porque é da natureza humana, a verdade é esta. É da natureza humana cometer este tipo de atos, sempre que existe aquilo que é conhecido como o triângulo da fraude. E uma das coisas, um dos vértices deste triângulo é precisamente a oportunidade. A necessidade, a racionalização e a oportunidade. Isto está estudado, portanto, como sendo da natureza humana uma propensão, digamos que natural para o cometimento deste tipo de atos, sempre que o ser humano se vê confrontado com determinado tipo de circunstâncias. Portanto, aquilo que todos nós que estudamos estas coisas, parabéns a Portugal, isto é um bom raciocínio, o que todos nós podemos de facto almejar é tentar ir mitigando aquilo que são estes fenómenos de natureza corruptiva. Porque se o nosso objetivo for tão ambicioso como acabar, erradicar de vez um dia a corrupção, então aí sim podemos dizer que todo o esforço, seja das academias, seja do legislador, seja da sociedade civil, esse sim vai ser sempre inglório. Porque não é possível, porque isso é contrariar aquilo que é a natureza humana. Agora, sob o ponto de vista estritamente jurídico, podemos dizer que efetivamente se calhar era possível haver um esforço maior do que aquilo que tem sido feito nos últimos anos. Mas também é verdade que nós conhecemos os chamados índices de percepção da corrupção. Não conhecemos propriamente aquilo que são as cifras o mais aproximadas possível do que são estes fenómenos na sociedade portuguesa, e para falar da nossa sociedade, não é? Portanto, esse é um trabalho que está por fazer, é um trabalho que, aliás, nós no Observatório de Economia e Gestão de Fraude já, enfim, indicámos às entidades adequadas no sentido de nos disponibilizarmos para ajudar a integrar um grupo de trabalho que desenvolvesse este tipo de trabalho. Porque a verdade é que nem sempre aquilo que são os índices de percepção da corrupção, por causa às vezes de 2 ou 3 casos muito mediáticos, corresponde efetivamente depois àquilo que são os processos tramitados, seja apenas em fase de inquérito, seja aqueles que chegam a julgamento, seja aqueles que até conseguem uma condenação. Portanto, é preciso estudar melhor ainda estes fenómenos para que possamos falar, no fundo, com outra propriedade, como se costuma dizer. E bom, não quero alongar-me mais, está tudo excitadíssimo com o gol de Portugal e, portanto, se calhar me tenho para ir ver o resto do jogo. Posso Mas só não sei se respondi à questão ou se... Não, mas A resposta não está terminada. é só um complemento àquilo que a colega Dra. Ruth referiu, e concordo, obviamente, para dizer o seguinte: estamos a falar de uma questão de conflito de interesses. Basicamente, do meu ponto de vista, é isso que explica a fraude e a corrupção. E a nossa vida, quer queiramos, quer não, é pautada por interesses. Aliás, eu até costumo dizer, a pior coisa que pode haver é uma pessoa não ter interesses na vida. Não é? O problema não é esse. Isso significa que tem vida própria. O problema é quando algumas pessoas não são capazes de conciliar esses seus interesses e de perceber que há o interesse dos outros e que há, em certas circunstâncias, esses interesses entram em conflito. Pois, como disse a colega doutora Ruth, quando a oportunidade surge e se aquele que a percepciona sente que é fácil, que não há controle e que o seu índice de integridade, que também é um fator importante, não é propriamente o mais adequado, se calhar o mais provável é que pratique de facto um ato de fraude. Depois, a fraude ou a corrupção são fenómenos, enfim, que têm imensas dimensões, umas pessoais, outras individuais e pessoais, outras mais grupais, outras organizacionais, as circunstâncias em que a vida se desenvolve, enfim, determinam o problema. E do meu ponto de vista, ao encontro da sua questão, se perguntar assim, haverá alguma intencionalidade em não querer resolver o problema? Eu sinceramente acho que não.
o ser humano, no seu todo, procura as melhores soluções para a vida em conjunto. E por isso temos feito um caminho, e por isso há medidas que agora, que não existiam há 50 anos nem há 100, mas se olharmos para a história, ela está marcada por atos de corrupção. Lá está, interesses individuais ou de grupo que se sobrepuseram ao interesse coletivo. Veja-se o início da nossa história como nação, não é? A história de Viriato começou com um ato de fraude e de corrupção. E portanto, para concluir, se perguntarem assim, será possível algum dia as sociedades terem um modelo de controle de tal maneira perfeito que se diga assim, nesta circunstância, a possibilidade de haver fraude e corrupção é zero? Sinceramente, acho que não é possível estar nessa solução. Agora, se não fizermos nada, é mais fácil para quem é menos íntegro. Obrigado. Então, boa noite. Para responder à sua pergunta, eu discordo. Eu não acho que haja mais corrupção. Não faço ideia. Aquilo que sei de ler história é que sempre houve corrupção. Nós acabámos de ouvir aqui um mestre em ética e, portanto, nós estamos aqui a falar de interesses e, de facto, quando nós vamos a Roma, nós ainda encontramos as ruínas do Coliseu, que é espetacular. Portanto, para ver o futebol da altura, aquilo enchia-se para ir ver os leões e os gladiadores, pessoas a verem, e ao mesmo tempo as outras ruínas que temos mesmo ao lado são as ruínas do Fórum, onde se via os julgamentos que eram espetaculares, que nós temos ainda relatos do Cícero a contar corrupção de governadores das províncias e eu tenho um livrinho sobre os mecanismos de combate à corrupção no direito romano e eu acho que não só havia corrupção no direito romano, como foi identificada no Império Romano, que teve várias fases, e na fase da decadência esteve muito associada a isso, mas a burocracia, tendencialmente, estados burocráticos, estados mais interventivos, tendem a permitir que haja mais corrupção. A burocracia agora esta série, a última série da Rebelião e do Império da Guerra das Estrelas, brinca com isso, com o Império Romano, que começa a haver estruturas de corrupção quando há muita regulamentação. E, portanto, eu não acho que haja leis, falta de leis, acho que se legisla demais. Acho que se legisla muito à pressa e em cima de casos concretos. Por exemplo, nós fomos legislar para este caso do BES, como já tínhamos legislado para o caso Casa Pia, nós legislamos em cima do acontecimento e isso normalmente dá asneira. E eu acho que o que falta aqui muitas vezes é, como dizia o professor Vítor Paiva, a utilização de engenheiros que ajudem, engenheiros, economistas, que ajudem, por um lado, os procuradores do Ministério Público a perceberem, a desfazerem os mecanismos de corrupção, e, por outro lado, que ajudem os juízes a perceber. Portanto, eu acho que aqui a história da discussão dos tribunais especializados, eu acho que a discussão da delação premiada ou da denúncia premiada é uma discussão muito mais superficial do que esta dos tribunais especializados que são proibidos pela Constituição. Eu acho que eu não percebo como é que agora, a começar-se esta revisão constitucional, não se colocou isso, porque eu acho que para a corrupção, porque a comunidade tem que ver a justiça ser feita, isto é, as maiores coisas da audiência são os jogos de futebol e na CMTV discussão de casos de jurídicos, de sangue e de corrupção. Toda a quantidade de audiências que houve para a leitura da sentença do Sócrates é uma coisa incrível. E eu acho que nós devíamos ter tribunais que tivessem mais transparência para as pessoas verem a justiça ser feita e perceber, o direito penal tem esta dimensão. Nós vermos a justiça ser feita faz com que haja mais prevenção geral e as pessoas confiem mais na justiça. E eu acho que hoje em dia nós, felizmente, estamos a detectar e a punir mais a corrupção. Agora vamos ver, mas eu gosto de ter esperança. Eu gostava de ter esta pergunta para mim, porque é simples, eu sou muito pragmático. Nós não acabamos com a corrupção, não é por nenhuma questão conspiratória, não conseguimos. Porque também não conseguimos acabar com os homicídios, nem com a obtenção de subsídio, até porque além do mais estávamos todos desempregados. Não, repare, as coisas são de tal forma complexas, e desde os tais tempos imemoriais que existiu corrupção, como existiram fraude e outros tipos de crimes, o que nós fazemos é combater esses crimes, procurar cada vez mais antecipar a prática desses crimes, evitá-los, portanto. Isso faz também num patamar diferenciado de intelligence, de análise de informações, de recolha e análise de informações,
É também isso que faz a UIF, no caso do branqueamento e da corrupção, antecipando o conhecimento da prática do crime, procurando evitá-lo, mas é impossível acabar com o crime. Nunca, jamais, nenhum de nós terá a habilidade de acabar com qualquer crime que seja. No caso da corrupção, por maioria de razão, também porque nós passámos do mercadejar com o cargo, da autonomia funcional do Estado, para a corrupção no desporto, a corrupção em tudo no comércio internacional. Para, em 2003, na Universidade de Coimbra, o professor Almeida Costa Salgueiro dizia: quando saiu a corrupção no setor privado e no comércio internacional, vocês chamam-lhe o que quiserem, não chamem a corrupção. E é isto que às vezes cria e gera entropias. Muita protusão de lei, fabricadas muito à pressa, talvez, concordo com o Dr. Miguel, enfim, ele aqui é o argumento da autoridade, não eu. E isto é difícil face a uma sociedade que evolui diariamente à velocidade da luz, como é o caso das situações em que se utiliza a internet, em que estamos tão longe do Nepal com um clique no rato do computador. Portanto, a dificuldade é enorme. E acabar com a corrupção ou com os outros crimes, ninguém vai acabar, nem é esse o nosso sonho. Era bom, mas não é possível. Em 2020, salvo erro, em 2019, numa entrevista à sábado, eu disse que nós andávamos de 500 atrás de um Ferrari. Vamos continuar a andar e às vezes apanhamos, mas outras vezes ele desata em poucos segundos a 0 aos 100 e nós voltamos ao mesmo, continuaremos atrás dele. É isso que nós fazemos. Prevenir, punir, se for o caso, até por efeitos de prevenção geral e especial, mas, obviamente, ninguém tem a habilidade que se possa acabar com a corrupção, independentemente de qualquer teoria da conspiração, que lá sai, como dizem os espanhóis, mas que não é com isso que nós resolvemos o problema. Faz favor, posso dar.
Sim, muito obrigado. Vamos então encerrar esta nossa conferência. Eu renovo os meus agradecimentos aos ilustres oradores que aqui estiveram. Também agradeço a assistência paciente, pertinaz e interessada. O ASCOT vai prosseguir com os seus trabalhos, portanto nós temos um momento um pouco mais de letargia com a pandemia, mas acho que esta é a nossa função. Fazemos isto pro bono. Temos agora várias ideias sobre a matéria de revisão constitucional, porque não sei se repararam os projetos, eu estive hoje até a estudá-los melhor, os 8 projetos em matéria de segurança e de justiça quase nada dizem, quando eu acho que há muitas questões em matéria de segurança e de justiça que merecem uma reflexão também constitucional. Mas depois, a seu tempo, já para janeiro ou fevereiro, haverá iniciativas nessa área, além de outras questões relacionadas com a segurança urbana, a segurança humana, a cibersegurança, são temas novos que estão na ordem do dia. Muito obrigado, uma noite feliz e esperando que Portugal possa ganhar, claro.